Olha que legal este gráfico aqui. Na verdade, acaba sendo até um mini dashboard onde você pode controlar os níveis de estoque ao longo do tempo. E eu tenho botõezinhos aqui para aumentar ou diminuir a linha de limite inferior e limite superior, para entender se o meu estoque ficou ali acima ou abaixo do desejado durante todos esses períodos. Quer aprender como fazer isso aqui do zero, passo a passo? É só ficar ligado aqui na aula que eu vou te ensinar. Eu sou o professor Ítalo e diariamente eu compartilho muito conteúdo de Excel, Power BI e mercado de trabalho aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, faça a inscrição no canal, ative o sininho e fique ligado para receber as novidades sempre em primeira mão. Bora para a aula aprender a criar esse controle de nível de estoque utilizando gráficos de linhas e controles de formulário. Nessa aula, eu vou ensinar vocês a criar essa estrutura para controle de nível de estoque. Perceba que isso aqui poderia ser utilizado em diversas outras situações. Eu poderia fazer controle aqui de entregas, controle de vendas, poderia verificar desempenho de funcionários, desempenho de equipamentos. Existem diversas e inúmeras possibilidades que a gente pode aplicar essa mesma lógica. Então, vamos lá. Eu tenho aqui os meses, eu tenho a quantidade de estoque em cada um dos meses e eu tenho limites mínimos e máximos. Essa linha vermelha, então, ela está demarcando aqui o meu limite mínimo. E essa linha verde está demarcando o meu limite máximo. Perceba que o meu gráfico me permite aumentar aqui com os botõezinhos os limites mínimos e máximos. Eu poderia também digitar o valor, mas esses botõezinhos aqui, eles ficam bastante interessantes e a gente vai aprender a criá-los também. Vamos lá, então. Essa planilha está praticamente em branco, a única coisa que eu tenho aqui são informações que foram digitadas, nenhuma fórmula nem nada. E aí a gente vai fazer a estrutura inteligente deste processo, desse controle. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou indicar aqui um limite superior e um limite inferior que eu quero ter para controlar essa minha situação. Por exemplo, vamos colocar como limite superior 6.000 e como limite inferior eu vou colocar 3.500. E aí você ajusta de acordo com a sua necessidade. Eu preciso, de alguma forma, levar essa informação do limite inferior, que é o meu mínimo, e do limite superior, que é o meu máximo, para dentro dessa tabelinha para eu conseguir gerar os meus gráficos. Eu poderia simplesmente digitar 3.500 aqui e arrastar e fazer o mesmo com o limite superior. Mas isso não tem muito sentido, porque eu quero que isso fique dinâmico de forma que, se eu alterar o valor dessa célula, automaticamente altera aqui para mim. Então, essa é a minha estrutura, esse é o meu objetivo. Como que a gente faz isso? Eu vou informar que o valor aqui mínimo é igual ao limite inferior. E vou travar para eu poder arrastar e a minha referência, que é a célula D5, continuar fixa. Então, vamos arrastar aqui para baixo e eu tenho aqui todos os valores mínimos. Agora, vamos fazer o mesmo com o valor máximo. Cliquei no limite superior, F4, travei. Então, ele fixou ali a célula D3 de referência. Beleza, vamos até colocar a borda aqui embaixo que sumiu na hora que a gente arrastou a fórmula. Ok. Perceba que agora, se eu modificar o limite inferior, todos os mínimos aqui já se ajustam, assim como no limite superior também. Então, isso aqui vai me dar uma possibilidade de análise bem legal. Agora é o seguinte, eu quero colocar esses botõezinhos, está vendo? Isso aqui fica na guia Desenvolvedor. Para quem não habilitou ainda, Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções, e aí você ativa aqui a guia Desenvolvedor. Vamos clicar na guia Desenvolvedor, Inserir, e eu vou colocar essa setinha chamada botão de rotação. Lembrando que no nosso curso tem mais exemplos sobre isso. Vamos posicioná-la aqui no cantinho dessa célula, e vou fazer o mesmo replicando aqui para baixo. Como que eu repliquei? Cliquei na forma segurando o Ctrl e arrastei aqui para baixo. Beleza. Agora eu tenho que definir como que esse controle vai funcionar. Botão direito nele, formatar controle. Eu tenho aqui valor atual, mínimo e máximo. Vamos supor que o meu limite superior ele vai ficar ali, sempre variando entre 1.000 e eu nunca vou ter mais que 10.000 peças na minha organização. Então, 1.000 e 10.000. E ele vai variar, quando eu clicar na setinha, de 100 em 100. Ok? Vai variar de 100 em 100. Em qual célula que a modificação, quando eu clicar na setinha, será feita? Nessa célula aqui do limite superior.
Ok. Beleza, então olha só, ele está com 1.000 aqui de mínimo, eu posso ir aumentando, e ele está indo de 100 em 100. Você também poderia digitar, mas fica mais legal você usar os botõezinhos aqui, sobretudo depois que a estrutura já está pronta. Mesma coisa aqui no limite inferior, formatar controle, vamos deixar aqui com o valor mínimo de 1.000 também e o máximo de 10.000, que aí eu posso fazer essas alterações de todas as formas possíveis, aumentando de 100 em 100. Atualmente ela está ali no 3.500, vou colocar só para ela não recuar de novo. E esta informação está vinculada à célula D5. Beleza. Agora eu posso alterar e automaticamente aqui embaixo se altera também. Ok, agora vamos gerar o gráfico. Selecionei aqui minha tabela e a gente vai fazer um gráfico de linhas. Vou pegar aqui esse linha com marcadores. E vamos posicioná-lo em toda essa área branca para o nosso gráfico ficar ali bastante visual. Remover a linha de grade que está atrás dele. E vamos remover também o contorno da forma, para o gráfico ficar ali transparente dentro desse retângulo maior que eu contornei aqui de preto, ok? O título, vamos modificar aqui de uma vez, vamos chamar de controle de níveis de estoque. Perfeito. Vou deixá-lo aqui de azul, negrito, e vou aumentar um pouquinho a fonte. Tá legal. Agora a gente vai fazer algumas personalizações em cima desse gráfico. Essa linha laranja, que é o limite mínimo, laranja é até uma cor boa para situações de mínimo, mas eu vou alterar para vermelho. Então, eu vou clicar aqui em preenchimento vermelho e estrutura de tópicos vermelho, porque é a linha e o marcador. Essa linha superior, a gente vai formatar ela colocando verde, então tanto no preenchimento quanto na estrutura de tópicos, você já colore a linha e o marcador. E o próprio valor vai ser azul mesmo, tá legal. Só que a gente vai fazer algumas personalizações nesse azul aqui. Quais são elas? Primeiro de tudo, eu vou adicionar rótulo de dados para indicar os meus valores de estoque atuais, porque aí eu vou conseguir comparar em relação às minhas linhas de mínimo e máximo. Os valores apareceram aqui já, clicando com o botão direito e adicionar rótulo de dados, que foi o que eu fiz, mas eu quero mexer na forma como eles ficam dentro do meu gráfico. Então, eu vou clicar com o botão direito sobre eles, formatar rótulo de dados, vou colocá-los ao centro. Vai ficar dessa forma aqui. Tá feio? Tá, mas a gente vai ajustar. Como que a gente vai ajustar isso? A gente vai começar a ajustar agora essa linha do estoque. Algumas ações que a gente vai fazer. Primeira delas, botão direito, formatar a série de dados, e aí você vem nesse baldinho de tinta aqui. Tá vendo que tem uma opção chamada linha suavizada? Que no momento ela faz retas, né, entre um mês e outro. Aqui eu vou marcar a linha suavizada, que fica uma espécie de curvas entre um mês e outro e vai dar um efeito ali interessante. O marcador, que é essa bolinha pequenininha que está aqui, eu vou aumentar ele para 20 pt. Aí ficou desta forma, porque agora eu vou colocar o meu rótulo de dados branquinho e ele vai ficar ali dentro do marcador. Então, veja que ele já deu um efeito ali que ficou legal. Interessante, não é? Uma outra coisa que é legal de você fazer nesse tipo de situação, botão direito, formatar a série de dados. Quando você vem aqui em efeitos, tem diversas coisas que você pode fazer. Por exemplo, eu poderia colocar aqui uma sombra. Ele já dá um efeitinho ali legal em relação a essa linha que é o controle de estoque. Botão direito de novo, formatar a série de dados. Dentro dessas opções, você consegue mexer aqui à vontade para encontrar possibilidades que você acha que vai ficar interessante. Por exemplo, o marcador, ao invés de colocar a bolinha, eu poderia vir aqui em opções de marcador e eu tenho outros tipos que eu poderia indicar. Então, vou colocar, por exemplo, aqui um losango, que ele vai ficar um losango um pouquinho arredondado, ou um quadrado, ele vai ficar um quadrado um pouquinho arredondado, porque existe uma opção aqui de junção de arredondamento. Mas você pode modificar isso de acordo com o seu gosto. Estou te mostrando apenas algumas opções adicionais. Mas veja só se já não ficou algo legal e algo que você consegue ter bastante utilidade independente da área. E o mais interessante é a funcionalidade. Eu tenho que ajustar aqui o meu limite inferior, deixei aqui com 2.000. Eu tenho que ajustar meu limite superior, vou colocar ali 7.000. Então, você tem flexibilidade para poder acompanhar essas informações. Obviamente, você também poderia ter limites diferentes, que não é o caso desse exercício, mas se você tivesse limites diferentes, as linhas conseguiriam também se ajustar. Se eu tivesse, por exemplo, limite de janeiro até junho de 3.000 e depois de 4.000, vou colocar aqui manual só para você ver como que ficaria.
a situação também se ajusta. Então, tem inúmeras possibilidades para você trabalhar com isso. Mas vou voltar à minha situação anterior, que era o objetivo inicial. Opa, curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho? Você sabia também que Excel é o termo mais solicitado nas vagas de trabalho? E você sabia que dominar Excel pode impulsionar a sua carreira, seja em termos de promoção salarial, promoção de cargo, recolocação, renda extra ou mesmo se tornar uma referência profissional? E pensando nisso tudo, eu preparei uma oportunidade especial para você e eu coloquei na descrição desse vídeo. Então corre, clica lá, confira e garanta sua vaga porque elas são limitadas.